Complex. Convento da Esperança, centro histórico de Ponta Delgada, Açores. É esta a imagem que arrasta multidões numa das mais impressionantes festas católicas. O Santuário do Senhor Santo Cristo guarda a maior joia do património português e uma das mais belas joias que se fizeram na Europa do século XVIII. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Irmã Margarida Anísio Franco, Irmã Margarida, zeladora do Senhor Santo Cristo, começo por lhe pedir que nos abra o estojo da joia maior do Senhor Santo Cristo, por favor. Sem comentários. Sem palavras. É absolutamente extraordinário. Anísio Franco, esta joia, o resplendor do Senhor Santo Cristo, é a maior joia do património português e, ao que li, uma das mais belas joias produzidas na Europa no século XVIII. Isto não é uma afirmação excessiva? Absolutamente nada. É exatamente isso, Paula. É uma joia extraordinária por todas as razões. Basta olhar para ela. Pela escala. Naturalmente, nós temos o privilégio de a estar a observar tão próximo. Normalmente, os crentes, os devotos que assistem à procissão não estão tão próximo da peça, não têm, de facto, a capacidade ou não conseguem realizar o verdadeiro tamanho desta peça. Logo, portanto, em termos materiais, é uma peça extraordinária. Mas também a execução, claro, a execução é de uma qualidade extraordinária, comparável a tudo o que se fez de melhor por toda a Europa ocidental, na época, no século XVIII, e depois a concepção, a própria concepção, a aplicação das pedras, tudo isto é de um primor, de uma qualidade excepcional. Portanto, fazem dela, efetivamente, uma das grandes joias do século XVIII em qualquer parte do mundo. Naturalmente, relacionada com as questões devocionais, não é? É absolutamente neste campo que estamos a falar, portanto, como uma joia para uma imagem. E isso, indubitavelmente, isso posso afirmar, que em Portugal não há outra que se compare, e em termos mundiais, enfim, é absolutamente comparável a tudo o que há de melhor por toda a Europa.
Capela da Paz, na cerca do Convento da Esperança, que acabámos de atravessar, Anísio Franco. Este convento está, como não podia deixar de ser, como guardião que é do Senhor Santo Cristo, muito ligado a esta história, não só da devoção, mas do tesouro. Quem é que encomendou o resplendor e o resto do tesouro do Senhor Santo Cristo? Para isso temos que andar um pouco para trás. Como tudo, como dizia muito bem, os conventos, as casas religiosas, guardam uma memória imensa, mas a devoção do Senhor Santo Cristo começou antes ainda da fundação do próprio convento. A comunidade começa por se instalar numa terra água de pau, no lugar da Caloura, e a comunidade pede ao Papa para instituir aquela comunidade, aquela organização, e o Papa manda-lhes uma bula, e com a bula diz que veio uma imagem. Aí chega a imagem do Senhor Santo Cristo. Mas não teve, naturalmente, a devoção imediata. A Caloura era um sítio muito perigoso, atacado por piratas. Estamos a falar de século XVII? XVI, ainda no século XVI. A comunidade pede para vir para Ponta Delgada, onde está naturalmente mais protegida, e a imagem vem então da Caloura e instala-se exatamente aqui, na cerca do convento, uma pequena capela no fundo da cerca, sem aparente importância, onde estará sem grande história, até acontecer enfim, alguma coisa que não estava previsto. Há uma tentativa de roubo da imagem. Parece que a imagem tinha uma pequena pinha de ouro e uns rapazes acharam que aquilo era ouro mesmo e tentaram roubar. Na verdade, era uma pinha de talha dourada. Na verdade, quando vão tentar roubar a imagem, ela aparece a levitar. Eles, assustados, fogem e depois vêm junto às irmãs da comunidade dizer que tenham cuidado porque há quem venha assaltar. Na verdade, tinham sido eles que tentaram assaltar. O que é que a comunidade faz? Resguarda a imagem. Vai então levar a imagem para dentro do convento. Dizem alguns que para o coro baixo, outros dizem que para uma capela dentro lateral. Convento? Dentro deste convento, do Convento da Esperança, para uma capela lateral da igreja, também durante algum tempo sem grande história, porque na verdade os conventos têm variedíssimas imagens. Porquê é que esta se torna especial? Porque há uma Madre Teresa da Anunciada, que começa a ter uma devoção particularmente interessada naquela imagem, e acontece algo extraordinário. Uma irmã dela pede-lhe, a imagem tinha um relicário, tinha uma relíquia no peito, e uma irmã dela, sente que está doente, pede-lhe para levar o relicário para junto dela, e naturalmente cura-se, melhora, e aí começa a nascer, de facto, a devoção ao Senhor Santo Cristo. E estamos aí já no século XVII. Aí já estamos no século XVII, Madre Teresa Anunciada vive exatamente no século XVII, até ao século XVIII, no final do século XVII, e vai morrer em 1738, portanto, é este percurso. A devoção, como se imagina, da própria Madre Teresa vai naturalmente, exponencialmente aumentar com este fenómeno. Claro que dentro da comunidade ela vai ter algumas resistências. A própria Madre Superior acha que ela está a desenvolver uma fixação. Sim, fixação naquela imagem e que não se deve idolatrar imagens, que há muitas outras imagens que merecem, obviamente, a nossa atenção. E porquê é que haveria de ser aquela? Na verdade, vai ser uma intervenção externa que vai, enfim, dar uma projeção ainda maior à imagem do Senhor Santo Cristo. É a condessa da Ribeira Grande que vai saber destes milagres, desta devoção da irmã, e pede para entrar no convento e demarcar dentro da cerca do convento, para além do coro baixo, um espaço dedicado apenas à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É ela também que depois, a certa altura, vai pedir também ela a relíquia para salvar o marido, portanto o conde da Ribeira Grande, que estava muito mal. Pede para levarem o relicário até Lisboa, e ele vai até Lisboa. O marido não salva, mas a verdade é que tem uns últimos dias muito mais descansados, e a partir daí a dedicação da Condessa de Ribeira Grande é absoluta e
constante e total. A verdade é que esta imagem que começa nesta capelinha vai ganhando importância, e vai ganhando importância espacial dentro do próprio convento. À medida que a devoção vai crescendo, a imagem vai se afastando do crente, do devoto, quer dizer, vai se divinizando, quer dizer, o coro baixo vai se alargando e o santuário vai, enfim, crescendo e afastando do crente que só vê a imagem por trás da grade do coro baixo. Bom, hoje temos o privilégio absoluto de nos terem sido abertas as portas do santuário, de uma forma que, habitualmente, como bem disse, os fiéis não acedem a este tipo de imagens que hoje vamos poder dar e, portanto, sugiro que aproveitemos o privilégio e que vamos até ao santuário do Senhor Santo Cristo, ótimo, aqui no Convento da Esperança, e ver de perto essa imagem. Claro. Como vê, Paula, o efeito cenográfico da capela do Senhor Santo Cristo só aumenta a magnificência da própria imagem. Quer dizer, não é o distanciamento do devoto que vai fazer diminuir a intensidade das devoções. É exatamente o contrário. Nós temos aqui um enaltecimento da imagem que não importa efetivamente que se veja detalhadamente nos seus detalhes. Interessa naturalmente o sentido simbólico. É irresistível observar a beleza do relicário que o Senhor Santo Cristo tem ao peito. Relicário que está exatamente ligado à Condessa da Ribeira Grande. Exatamente, é com este de relicário que ela se vai encantar e pedir a intervenção do Senhor Santo Cristo, e é ela que toma sobre si a responsabilidade de refazer o relicário. Ou seja, ela não leva esta peça para Lisboa. Ela leva a relíquia. A própria relíquia, que é um santelenho, um bocado da Santa Cruz, da Cruz de Cristo, e que depois em Lisboa manda refazer todo o invólucro, e é aquilo exatamente que estamos a ver ali. E é nessa mesma altura que a segunda zeladora pensa em refazer também o resplendor, quer dizer, aquela peça que o Cristo tem sobre a cabeça. Ela já cá estava, ela deverá datar de 1703, 4, por aí, do princípio do século XVIII, e então pensa em refazer um novo resplendor, que é exatamente... a peça começámos por ver. A joia maior exatamente, do tesouro do Senhor de Santo Cristo. Que não era só essa. Reparem que as devoções vão fazendo com que haja cada vez mais doações, nomeadamente na própria imagem do Senhor. A própria coroa de espinhos, que também é o que vemos ali, é uma substituição, tem o Santo Cristo no seu tesouro uma coroa de espinhos de ouro, com brilhantes nas pontas, é essa que vai sair na procissão. O cetro ou a cana verde, que ali temos, que é uma belíssima peça, tem outra de substituição, também de ouro, também oferecida pela Casa de Ribeira Grande, pela Condessa de Ribeira Grande, e o cordão que ata as mãos de Cristo, que aqui temos uma de tecido, de passamaria, também há um especial para sair na procissão, que é feito todo de pérolas. São 5 metros de entrançado de pérolas, de pequenas pérolas de aljofras, e nessas pérolas ainda se vão enganchar joias, portanto também ela uma joia. Portanto, o Senhor Santo Cristo, naturalmente, os devotos vão se fixar na imagem, quer dizer, quase não dão atenção à encenação que se cria à volta dele com todas estas joias. Os mantos? Os mantos, é verdade, falta a questão dos mantos. Os mantos são variadíssimos, que o tesouro tem. Há um grande enxoval. Um grande enxoval para o Senhor Santo Cristo.
facto o Senhor Santo Cristo é senhor de um Exato, tesouro, de um tesouro com inúmeras joias, de que o revestem quando Exatamente, sai para a rua na procissão, uma das mais extraordinárias do mundo católico. Exatamente, nos Açores absolutamente a mais importante e uma das grandes procissões de Portugal, que se foi difundindo pelo mundo inteiro. Há evocações do Senhor Santo Cristo onde qualquer açoriano vai, portanto qualquer imigrante açoriano... Com a diáspora dos açorianos, a imigração dos açorianos, o Senhor Santo Cristo foi exportado para todas as Américas, nomeadamente. Com não é? reproduções sempre desta imagem. Com ou não resplendor, o que importa de facto é a imagem, com o seu cetro, com o cordão por aí fora, e essa imagem pode-se encontrar por todo o mundo. Antes de voltarmos para junto da joia maior deste tesouro, o resplendor, eu vou conversar brevemente com a irmã Margarida, a zeladora do Senhor Santo Cristo, deste santuário e, evidentemente, do seu tesouro. Irmã Margarida, venho encontrá-la num sítio perfeito. Estas raízes são da primeira roseira que a Madre Teresa plantou. A Madre Teresa, Da Anunciada. que foi quem começou esta devoção à imagem Exato. do Senhor Santo Cristo. Exato. No fundo, a irmã Margarida Borges é a descendente em matéria de responsabilidade da irmã Teresa da Anunciada, é ou não é? Sim. É a 13ª zeladora, não é? Sim. A estas rosas está associado um milagre. Sim, é que na altura que a Madre Teresa foi a zeladora da imagem, não havia os meios económicos como agora para comprar flores, nem havia tanta devoção à imagem e, portanto, não vinham oferecer tantas flores como agora. Agora enfeitamos a capela praticamente com flores, fruto da devoção das pessoas, não só açorianas, mas também até de fora. E então ela... Estrangeiras? Estrangeiras. Então ela dirigia-se ao Senhor Santo Cristo e pediu-lhe que lhe ajudasse, porque não tinha flores para enfeitar o seu altar, não é? Então alguém ofereceu-lhe uma roseira e ela plantou neste lugar. A roseira cresceu e a partir desse momento... Aliás, desculpe interrompê-la, está aqui a data, 1704, que é a data da primeira roseira que ela plantou, que a irmã Teresa plantou. E a partir desse momento, nunca mais faltaram rosas aqui no jardim para enfeitar o altar do Senhor Santo Cristo. Mesmo quando há tempestade, ou no inverno, ou no outono, há sempre rosas. Ou mesmo que não haja uma rosa aberta, há botões. Sempre, não há um único dia no ano em que não haja flores aqui neste jardim. Irmã, todos os anos, no 6º domingo de Páscoa, o Senhor, a imagem do Senhor Santo Cristo, sai coberta com todas as suas joias à rua. A irmã não teme, como zeladora, como guardiã, que um dia aconteça qualquer coisa ao tesouro riquíssimo do Senhor Santo Cristo? Não, porque eu acho que é quando ele está melhor guardado, é quando está no meio do seu povo, porque esta verdadeira joia é o Senhor Santo Cristo, é a imagem do Senhor Santo Cristo, e então é venerada e amada pelo povo. Ora, o povo está reunido à volta do seu Senhor e do seu Rei, não vai permitir que nada aconteça, então aí é quando eu estou descansada, não é? Todo o povo açoriano está a tomar conta do seu Rei, do seu Senhor, do Senhor Santo Cristo dos Milagres, não é? Que é amado por todos os açorianos e não só. Anísio, regressemos à presença do resplendor do Senhor Santo Cristo. Quem é que executou esta joia? Bom, nós não podemos responder de uma forma imediata. Há uma quantidade de intervenientes. Como vimos, a peça tem um tempo de execução longuíssimo, por mais de 10 anos. Esse processo é um processo complicado, desde quem concebeu o desenho. Vimos que ele tem como modelo o resplendor do Senhor Jesus dos Passos da Graça, mas tem de haver alguém que faz o desenho,
pensa exatamente em toda a concepção iconográfica, enfim, cromática, onde é que as peças são colocadas, para depois o ourives fazer a base da peça e seguidamente o joalheiro aplicar as pedras. Portanto, estamos na presença de um sistema largo em que há vários intervenientes a trabalhar. Recentemente, quando esta peça esteve numa exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, tivemos a oportunidade de a comparar com peças congêneres e que, de facto, têm toda uma razão de ser uni-las, nomeadamente a custódia da Bem-Posta, que em termos cronológicos nós sabemos que é próxima exatamente da execução desta peça, em 1777. Na documentação aparece o nome do Polete. Nós sabemos que é um joalheiro que trabalha para a Casa Real, portanto para a corte, Adão Gottlieb Polete, mas que na documentação aqui do convento surge como Potete. É obviamente uma corruptela do nome deste grande, enfim, joalheiro que aplicou as peças, mas não deve ter sido ele que concebeu de facto, a peça que aqui vemos. É, naturalmente, por aproximação ao trabalho feito na custódia da Bem-Posta, que nesse caso nós sabemos que é quem desenha a custódia, Mateus Vicente de Oliveira, que terá com certeza desenhado e concebido toda esta peça e, de facto, quem a executa, quem a acaba é o Adão Gottlieb Polete. A verdade é que... Portanto, um concebe, o outro executa. Um concebe, o outro executa. Mas a execução não é imediata. Reparem que na concepção da peça há uma quantidade de detalhes de tal forma ínfimos, com cores variadas que têm a ver com o gosto da época. Estamos num período de gosto rococó. Isso vai levar a que o joalheiro leve anos a procurar as pedras ideais. Aliás, na documentação que existe da encomenda da peça, ele aponta, desenha as pedras de cor que seriam aplicadas aqui nesta peça. Portanto, rubis, brilhantes, topázios, esmeraldas, por aí fora. É preciso recolher essas pedras todas, de tal forma que o processo se prolongará 10 anos até estar concluído. Ela vai estar concluída em 1785, a execução começa em 777, como vimos, e só em 785 é que o Ourives... Só que nessa altura o próprio Ourives está, o próprio joalheiro, muito doente. De maneira que a encomendadora, a pessoa que está com o processo, a assistir ao processo, a Condessa de Ribeira Grande, escreve a dizer: eu não sei onde é que está o Ourives que está a fazer a peça. De facto, ele já deveria estar doente, acaba por morrer exatamente nesse ano de 1785. Quem vai continuar a peça? Ela não estaria, com certeza, ainda acabada. A encomenda estava feita, as coisas tinham de ser executadas. Quem é que vai acabar? O filho do Adão Gottlieb Polete, Ambroise Polete. Portanto, ela só vai acabar nessa altura e só em 1786, finalmente já não está também viva a Condessa de Ribeira Grande. É um neto da Condessa de Ribeira Grande que vai fazer chegar a peça finalmente a Ponta Delgada. Não sem que antes a senhora Condessa, ela viu com certeza a peça pronta, vai custar tanto que leva ao paço, leva ao rei, à rainha, a rainha vê a peça, adora, corre pelo paço em Lisboa a fama da peça, de maneira que ela vai ter que voltar a levá-la outra vez ao paço para o rei, Dom Pedro III, voltar a ver a peça novamente. Todo o programa tem este sentido da paixão de Cristo, naturalmente, aqui na zona externa da peça, e eucarístico na zona central da peça. E então, ao centro, nós vamos encontrar o Cordeiro Místico, sobre o livro dos 7 selos, depois
um cálice e uma hóstia, uma píxide de um hostiário, onde se concentram todas as hóstias. Na parte inferior, um pelicano rasgando o peito para alimentar os seus filhos, que renascem com este sangue que o pelicano abre no peito, e as galhetas eucarísticas sobre a lavanda. Portanto, o centro dedicado às questões eucarísticas. E depois podemos fazer uma leitura em torno do resplendor, o galo da negação de São Pedro, o estandarte do Senado Popular Romano, os dados com que foram jogados as vestes de Cristo, a coroa de espinhos, o ensope, a lança de Longinos e os 3 cravos da cruz, a luva da humilhação e do esbofeteamento de Cristo, as vestes de Cristo com a cana verde, a lanterna com que surpreenderam Cristo no Monte das Oliveiras e os látigos, os castigos com que Cristo foi castigado, o escadote com que pregaram Cristo à cruz, a espada com que São Pedro cortou a orelha do algoz de Cristo, o martelo com que pregaram Cristo, o alicate com que se retirou os cravos da cruz, o gomil e a lavanda com que Cristo lavou os pés aos apóstolos, ou com que Pilatos lavou dali as suas mãos. Portanto, pode ter esse sentido duplo. Há todo um programa cristológico relacionado com a paixão de Cristo que contorna o resplendor, e, ao centro, um programa eucarístico. A unir tudo isto, até porque estamos a falar, no fundo, do mesmo discurso, há uma série de videiras, representações de uvas, folhas de videira e espigas de milho que, no fundo, unem todo o programa. Para além de tudo isto, a qualidade do cinzel, da própria base da peça, só poderia ter sido concebido por um grande, enfim, artista, como Mateus Vicente Oliveira. Quer dizer, tudo isto é pensado, ponto a ponto. E depois, o sítio onde vai ser aplicadas as pedras, há uns relevos, numas cartelas que sobem, e até a execução vai ao ponto e de um refinamento na parte posterior da peça ser gravada a cinzel. É de uma qualidade tão extraordinária que acho que valeria a pena chamarmos a Irmã Margarida para que ela nos mostre. Sim, a parte só a Irmã Margarida é que pode mexer. Exatamente. Na joia maior do Senhor Santo Cristo. Pedimos-lhe o favor de virar. De levantar só para nós percebermos. É extraordinário, de facto, o trabalho, o detalhe, tudo isto, as volutas, o trabalho do cinzel com ponteados e cincelados, é de facto um trabalho total.